Eu tenho na minha cabeça que cada uma dessas grandes síndromes é como se fosse um guarda-chuva. O primeiro guarda-chuva é o guarda-chuva da polipose com adenoma. A segunda é polipose com amartoma. E a terceira é quando eu tenho adenoma, porém sem polipose. A polipose com adenoma, pessoal, quem é que está embaixo desse guarda-chuva? A polipose adenomatosa familiar e as suas variantes. A polipose amartomatosa, basicamente eu tenho a síndrome de Poit-Jeghers e uma série de síndromes chamadas de Pittem-amartoma. O terceiro guarda-chuva é o adenoma sem polipose, que é a síndrome de Lynch. Polipose significa ter mais de 100 pólipos, mais de uma centena de pólipos. Então, quando eu estou dizendo aqui no meu primeiro guarda-chuva polipose com adenoma, são pacientes que têm centenas de pólipos e o tipo predominante é o adenoma. Quando eu falo polipose com amartoma, não é um paciente que tem 3 pólipos, ele tem uma centena, milhares de pólipos com amartoma. E o adenoma sem polipose é aquele paciente que pode ter 15, 20, 30 pólipos do tipo adenoma, mas não chega a 100. Polipose com adenoma. Qual é o grande protótipo? É a polipose, como o próprio nome diz, adenomatosa familiar. A mutação, e você tem que decorar isso, é no gene APC. É uma das que provoca câncer mais precocemente, tá? E, em geral, é muito abaixo dos 40. 28 anos, 32 anos já pode ter câncer. Existem algumas variantes. Então, decora qual é o protótipo, que você vai ver agora quais são as variantes. A primeira variante é a polipose adenomatosa familiar atenuada. Olha a palavra, PAF atenuada. Ela tem menos de 100, tem entre 10 e 99. O câncer vem um pouquinho mais velho, ó, entre 40 e 50 anos de idade. Outra variante é a síndrome de Gardner, galera. Além dessas características que ele já tem, mais de 100 pólipos, mutação do APC, câncer muito precoce, ele também vai ter osteomas, lipomas, angiofibromas e tumores desmoides. Pensa comigo, osteoma, tumor de osso, lipoma, tumor do tecido gorduroso, angiofibroma, tumores vasculares. Só o desmoide é que você fala, pô, desmoide será que é de onde? É tecido conjuntivo. Geralmente tumores benignos que crescem no tecido conjuntivo. Só que eles crescem tanto, são tumores que têm um crescimento expressivo, acaba comprimindo estruturas ao redor. Então aquele paciente que tem uma massa enorme no abdômen, uma massa óssea deformando o osso, tá? E a síndrome de Turcot. A palavra Turcot vai te lembrar da célula turca ou célula túrcica. Onde é que está a célula turca? Está no sistema nervoso central. Então a síndrome de Turcot, que parece a palavra turca, ela provoca tumores no sistema nervoso central. Gliomas, meduloblastomas, e aí você não vai esquecer isso nunca mais. E aí, quando é que a gente faz rastreio nesses pacientes? Eles fazem câncer tão jovem que a partir dos 10 anos de idade, o paciente já tem que começar rastreio com retossigmoidoscopia. Por que começa com retossigmoidoscopia? Porque ele faz pólipo de ponta a ponta. Então, se com 10 anos de idade você faz uma reto e ele não tem pólipo nenhum até o sigmoide, então ainda não começou a aparecer a polipose da síndrome. Se ele já tem pólipo, dezenas, centenas de pólipos entre o reto e o sigmoide, já tem indicação para começar a colonoscopia e fazer o rastreio. Aí vai fazer colono, vai fazer endoscopia. Agora vamos mudar de assunto? Síndromes com polipose do tipo amartoma. Aqui não é um adenoma. Galera, adenoma é aquele tipo clássico, que segue a sequência adenoma-carcinoma, que vai virar o adenocarcinoma. O amartoma não. O que é o amartoma? Que diabo é amartoma? Amartoma é um tipo de pólipo que ele é constituído por basicamente todos os tipos de tecido daquele determinado órgão. Então você tem crescimento de glândula, tem crescimento de tecido conjuntivo, tem crescimento de vaso. Então todos os tecidos que compõem aquela parede começam a crescer de forma desorganizada. Então não é um pólipo hiperplásico, porque o hiperplásico é só a glândula que cresceu demais. Aqui não. Todos os componentes daquela parede começam a crescer de forma desordenada. E como é uma síndrome do tipo polipose, eu tenho mais de 100, eu tenho 200, 500, 1000 amartomas espalhados pelo intestino delgado, pelo cólon, tá certo? Então a síndrome amartomatosa, ela também tem risco de evolução para o câncer coloretal, mas o risco é um pouco menor do que o adenoma, mas tem, grava que tem, tá certo? Dentro do nosso guarda-chuva aqui, das síndromes da polipose amartomatosa, a gente tem basicamente 2 tipos, a síndrome de Poit-Jeghers e a síndrome Pittem-amartoma. Poit-Jeghers acontece uma mutação no gene STK11. Qual é a mutação na síndrome Pittem-amartoma? No gene Pittem. Então, para facilitar, eles deram o nome do gene para a síndrome. Pô, não tem como esquecer.
Então você descobriu que existem basicamente dois grandes tipos de polipósito com amartoma. A Poit-Jeghers é a mais comum. Além dessa mutação que você tem que decorar, você tem que lembrar, são pacientes extremamente jovens com hiperpigmentação oral. Então é aquela foto clássica de um lábio cheio de mancha acastanhada aqui no lábio, aqui embaixo da unha, na região subungueal, cheio de mancha acastanhada. Então a grande característica da síndrome Poit-Jeghers é falar, é um paciente muito jovem, 17 anos, 15 anos, 18 anos, cheio de pólipo do tipo amartoma, tá? No intestino, no estômago, no cólon, com manchas acastanhadas. Qual é a mutação? STK11. O nome disso, síndrome de Poit-Jeghers. E eu tenho pólipo no estômago, no delgado, no cólon e o risco aumentado de ter câncer nesses órgãos. E a síndrome Pittem, galera? O que o Pittem faz de diferente? O Pittem, além de provocar amartoma, geralmente todos os pacientes da síndrome Pittem-amartoma têm macrocefalia, déficit cognitivo e algum atraso no desenvolvimento. Então são pacientes muito jovens, é uma criança de 6 anos, um adolescente de 12 anos, com macrocefalia, tá? Com atraso no seu desenvolvimento, com algum grau de déficit cognitivo, e na história tem centenas de milhares de pólipos amartomatosos. Isso não é Poit-Jeghers, isso é síndrome Pittem-amartoma. E aí a gente tem basicamente duas síndromes Pittem-amartoma para você lembrar. A síndrome de Cowden, que tem, além de tudo isso aqui, ó, da macrocefalia, déficit cognitivo, atraso do desenvolvimento, tem alguns tumores de pele, triquilemomas, queratomas acrais e papilomas orais. Nomes feios para confundir tua cabeça, mas basicamente hiperproliferação de tecido escamoso cutâneo, hiperproliferação de tecido queratinoso. E aqui, por último, vamos falar da síndrome de Banayan-Riley-Ruvalcaba. Aqui, galera, é a mesma síndrome Pittem-amartoma, mas ela tem como característica aqui os tais dos lêntigos penianos e tumores vasculares. O que é lêntigo, galera? Dermato, lesão elementar de pele. Lêntigo, lembra dos lêntigos solares? O idoso tem aquele monte de manchinha aqui do sol, de queimadura do sol. É parecido com aquilo, só que no pênis. Então são manchas acastanhadas na região do pênis e vários tumores vasculares, que podem ser hemangiomas. Então aquela criança, adolescente, com mancha acastanhada no pênis, várias lesões do tipo hemangioma no corpo. Pode ter lipoma também, tem muita paciente com a síndrome de Ruvalcaba que tem várias lesões lipomatosas. Então esse aqui fecha então a síndrome do Pittem-amartoma. Vamos para o nosso último guarda-chuva, famosa síndrome de adenoma sem polipose, síndrome de Lynch. Então a síndrome de Lynch é o epônimo, mas o nome dela mesmo é câncer coloretal hereditário não polipose, para deixar claro que tem menos de 100 pólipos. É um conjunto de enzimas que fazem o reparo do nosso DNA. É o ISO 9001 do nosso DNA. Aqui nessa síndrome, a gente tem algumas mutações nas áreas microsatélites. Então a gente diz que tem instabilidade microsatélite. Microsatélite é uma região do DNA. As principais são a MLH1 e MSH2. Então quando eu tenho mutação, não são só essas não, tá? Tem outras. Mas as que mais caem na prova, a MLH1 é MSH2. Tem a EPCAM também, que cai bastante, tá certo? O que ela provoca? Um câncer com forte história familiar. É a que mais tem história familiar para contar, é a síndrome de Lynch, tá certo? Geralmente o câncer é um pouco mais velho, entre 45 e 60 anos, e como eu tenho uma mutação num complexo de enzimas que corrigem o nosso DNA, o câncer coloretal não é só o único tipo de câncer, eu posso ter câncer em outros órgãos. Por exemplo, os mais comuns aqui para você lembrar: estômago, pâncreas, vias biliares, ovário, mama, bexiga e vias urinárias. Como é que a gente fecha critério da síndrome de Lynch? São os famosos critérios de Amsterdã, critérios 3, 2, 1. Por quê? 3, tem que ter pelo menos 3 familiares com algum tumor associado a Lynch. 2, tem que ter 2 gerações diferentes, ou seja, não pode ser só aquela mesma geração, tem que ser um avô e um neto, tem que ser um tio e um sobrinho, então mais de uma geração. E um dos portadores tem que ter idade menor do que 50 anos. Pensar na síndrome de Lynch. Beleza, galera? Então vamos lá. A. Decorre de mutações do gene MLH1, MSH2. Opa, síndrome de Lynch. Próxima. Causada por mutações do gene Pittem. Pittem pode ser Poit-Jeghers? Não. Pittem pode ser Turcot? Não. Pittem é Cowden. Próximo. Essa síndrome é resultante de mutação STK11. STK11 é a síndrome de Poit-Jeghers, que é aquela amartoma que tem lá manchas acastanhadas e tal. Letra D, essa síndrome é uma variante da polipose adenomatosa familiar com tumores no sistema nervoso central. Turcot, lembra a célula turca. Então, é essa associação, tá certo? Aqui, a única resposta que tem essa conjugação aí é a letra E. Beleza, galera?